Saindo aqui do albergue. Esse foi o albergue que eu fiquei hoje. Albergue El Caminante, aqui em Roubadizo. Vamos embora. Los Caminantes, agora que eu vi aqui o nome. Los Caminantes. São 7, acho que 7h10 da manhã. Tá ficando assim, o dia vai tá uma cerração, o dia vai provavelmente abrir um sol, mas de manhã é frio pra sair assim, então tem que pelo menos estar de blusa e tal. Hoje no albergue também não tinha, esse albergue não sei se não tinha, não ligaram o Central Heating, aquecedor, então tive que dormir todo agasalhado. Vamos lá. Até Santiago hoje. Agora tá faltando 41.714 pelo escrito ali. É isso. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell. A saída de Ribadizo começou bem cedo e com passos suaves, mas o coração já acelerava. Ele sabia o que me esperava ao fim do dia. Been to all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. I'll never find I've been working so hard to get you out my head, but I can't stop my thinking of the words that you have said. You told me that you loved me, how could I forget? Now it's spinning around inside my head. So I hold on, however long, till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Passei por Azua, que se despede dos peregrinos com aroma de queijo e um ar de chegada disfarçado. Depois, pequenos nomes vão costurando o caminho.
pregontonho, aperocha, calçada, calle. Parecem palavras sussurradas por quem já conhece o final da história. So I hold on however long till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Promise that you'll be in my arms. Promise that you'll be in my arms. O caminho ele tem várias cidades que são sobrenomes de são segundo nome é Ocas, né? Tipo Vila Franca de Ocas, não sei o que de Ocas. O que são Ocas? Ocas são gansos. Na verdade é um tipo específico de ganso. Se não me engano é um ganso cinza. Qual é a história por trás das ocas? É muito legal. As ocas, esses gansos, né? Então a história conta que, bom, quando foi encontrado o corpo, né, de Tiago, o Pelaio, né, que é o nome do padre, enfim, do sacerdote que encontrou, ele foi guiado por estrelas, né? Daí que veio todo aquele nome, toda aquela história do estrelas, o campo de Estrela, Compostela e Santiago de Compostela. E a lenda conta que depois que começou a peregrinação, e aí isso tem tudo a ver com os templários, que eu já contei também. Os peregrinos, eles não tinham, não tem esses morrones que tem hoje, né? Toda a marcação de setas que existe hoje. Então como é que os peregrinos conseguiam se guiar? Eles se guiavam através das estrelas, quando eles estavam caminhando à noite, e durante o dia através das ocas, dos gansos. Por que isso? Porque os gansos, eles têm uma migração, né, um voo migratório, que eles vão até o mar. Então, né, geograficamente Santiago, depois Santiago, você segue mais um pouco, você chega em Finisterra, que é justamente o fim do mundo, como era conhecido, que era quando você chega no mar. Então, os peregrinos, eles se guiavam de dia, seguindo, quando eles se encontravam os gansos, voando, eles seguiam os gansos, eles sabiam a direção que eles estavam indo, que estava correta. E onde entram os templários nisso? Bom, os templários entram depois, né, quando os templários começaram se formaram, começaram a ser a ordem que protegia os peregrinos. Como que os templários faziam para avisar os peregrinos de que era seguro, né, aquele local? Só lembrando, né, nessa época existiam os católicos, né,
existiam os mouros, os árabes, sempre em guerra. E os mouros, existiam locais em que os mouros dominavam, existiam locais que os católicos dominavam. Então, para o peregrino fazer nessa época a peregrinação, ele corria muito risco, mesmo sob a proteção dos templários. Então, como que os templários começaram a tentar avisar os peregrinos sobre quais seriam os locais seguros? Através de desenhos de ocas, de gansos. Então, primeiro eles começaram desenhando alguns locais com um símbolo de ganso, de oca. E depois os templários criaram uma espécie de mapa, um tabuleiro, usando barro, onde eles demarcavam e davam para os peregrinos durante todo o trajeto quais eram os locais que eram seguros. E esses locais que eram seguros, ou que eram protegidos por eles, ou que enfim, não tinha nenhum exército mouro, eles mostravam através de um desenho de oca. Então daí que surgiu um jogo de tabuleiro mais antigo da Espanha, que é o jogo das ocas. E se você procurar na história, você vai ver. É tipo uma espécie de jogo da vida, assim, tipo Banco Imobiliário, um jogo de tabuleiro que as crianças brincavam muito, mas que por trás, na verdade, tem todo esse significado histórico relacionado aos templários, relacionado às ocas e relacionado à peregrinação. Então é muito legal isso. Eu tenho muita vontade de repente até levar um jogo da oca quando eu chegar lá em Santiago. Não sei qual que é o peso disso, mas é essa a história. Então, assim, como eu disse, tem muita coisa histórica, tem muita coisa relacionada por trás. O caminho é mágico demais. Depois eu volto para contar mais. Da série Conhecer Pessoas Incríveis. Mais uma pessoa incrível que eu conheci ali agora. Uma italiana, uma senhora voluntária. Já fez 2 vezes o caminho. O marido dela tá fazendo o caminho proibitivo agora. Ela tá aqui de voluntária. Me contou a história. Porque eu tô exatamente num vilarejo aqui que chama, acho que Cruzeiro de Pedroso. Acho que é isso. É onde tem uma igreja cujo altar tem a forma da vieira da concha do caminho de Santiago. Que eu preciso explicar também a questão da concha, né? É só cacetada, cara. Esse caminho. É muito incrível, gente. Assim, é difícil de explicar. A gente vem atrás de mais consciência e a gente caminha só tendo a nossa paz interior para refletir, se conectar com a nossa alma, né? O nosso espírito, mas o caminho mostra tanta gente incrível também, tantas pessoas fantásticas. O mundo tá cheio de gente boa, tá cheio, tem que acreditar. Seguimos. You tell me you're scared. You tell me you're weak, but I know you're stronger than what you think. And I know it's hard. Yeah, I know it's rough, but we'll make it through, and I'll back you up. Wherever you're going, I'm going. O caminho traz uma consciência, assim,
chamado para você, para sua consciência, que é incrível. De novo essa palavra, incrível. Não tem jeito. É fantástico viver isso. Acho que tá pra... Eu tô pra dizer, óbvio, tô impactado por agora, mas a experiência mais impressionante da minha vida. Seguimos. I wish you could see that. I think you're brave, and if it all falls, if it all breaks, I'll still be here. We'll fix these mistakes. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. Honey, I'm with you through life and to Amenal, Sampaio, Lavacoia. A cada vilarejo, a mochila parecia mais leve. Ou talvez fosse só a alma. E então, o Monte do Gozo, o Monte da Alegria. De lá, os olhos alcançam pela primeira vez as torres da catedral. Ali, os joelhos sabem que suportaram tudo. E o peito se inunda. É impossível não se emocionar. Tudo que vivi, dor, silêncio, cada encontro e despedida, tudo se reúne agora em mim. Aproximo-me de Santiago com reverência, porque sei que, mais do que um ponto de chegada, é o nascimento de algo novo. Faltam 5 quilômetros para Santiago. Estamos aqui no alto, Capela de São Marcos. Uau! Tem uma vista linda. E eu aqui todo encapuzado por causa do sol. Deixa eu contar mais uma coisa pra vocês sobre o caminho. O símbolo da vieira, né, da concha. Então ele tem várias simbologias, né? E várias histórias ao redor da concha, da vieira. Tem um lado meio de simbólico, né? Que é, se vocês olharem a vieira, ela tem vários frisos, né? E esses frisos, na verdade, representam... Tem duas linhas de representatividade, né? A primeira, ela é relacionada às diferentes maneiras de você fazer o caminho, né? Porque se você olhar todos os frisos, eles chegam no mesmo lugar, né? Que seria
a basílica ali, né? Seria o fim do caminho. E os frisos, uma linha de pensamento é que os frisos representam as diversas formas de você peregrinar, né? Seja a pé, seja a cavalo, seja a bicicleta, enfim, como você quiser, seja com cachorros, com criança ou não, sozinho ou não. A outra linha de representatividade é que cada friso representa um caminho também, né? Então, para você chegar a Santiago, você já tem vários caminhos históricos, né? Como o caminho primitivo, o caminho do norte, o português da costa, o português central, o francês que eu estou fazendo, o aragonês e assim, o inglês, tem vários, né? Mas aqui, como todo mundo fala, né? O caminho, na verdade, existem infinitos caminhos, porque o caminho, ele é a hora que você sai da porta da sua casa. Você está criando o seu próprio caminho. Então, tem essa linha também. Agora, do ponto de vista histórico, e aí, enfim, não tem comprovações, então não são fatos, né? São mais para lendas. Dizem que, a primeira é que quando foi encontrado os restos mortais de Tiago por Pelayo, o corpo de Tiago estava coberto de conchas. Isso é uma das lendas, que eu acho difícil, porque as conchas são encontradas no mar, né? Ou na costa. E o corpo de Tiago acho que não foi encontrado na costa. Mas essa é uma linha de pensar, uma linha de história, né? A outra, que aí sim eu acho que eu não encontrei nenhuma prova e tal, mas tem mais sentido, né? Que os peregrinos eles faziam o que? Eles queriam, pensa comigo assim, as peregrinações, elas eram para chegar até os restos mortais ali de Tiago, né, que ficavam em Santiago. Mas a grande maioria dos peregrinos vão além de Santiago, eles vão até Finisterra, que seria o final do mundo, né? Então, principalmente antigamente, assim, né, quantas pessoas nem sabiam que era o mar, né? Tanto que chamavam de fim do mundo, né? Viviam somente em terras. Então, quando eles iam para Finisterra, pro mar, para a costa, né? Ou fazendo ali o caminho do norte também, etc. Eles usavam essas conchas, eles pegavam essas conchas, essas vieiras, que tinham muitas, e usavam para beber água durante o caminho, né? Então, isso acabou virando como se fosse um utensílio do peregrino. Então também virou um símbolo da peregrinação por causa disso. É um grande símbolo, né? A vieira do caminho. E é isso, tem várias histórias, várias lendas, fatos que remontam a esse símbolo. Aí cada um acredita no que achar que deve acreditar, ou enfim, tem fé na onde tiver que ter. É isso. Mais uma boa história aí pra vocês sobre o caminho. You and I have a history before mine starts. You and I share a heart since mine gave up. And your love is my blood, and your love
is my blood. You remind me of why I break my hands. You remind me of why I move my feet. You remind me of why I give a damn. You remind me of the breaking love I need. The breaking love I need. You and I have a history before mine starts. You and I share a heart since mine gave up. And your love is my blood, and your love is my blood. You remind me of why I break my hands. You remind me of why I move my feet. You remind me of why I give a damn. You remind me of the breaking love I need. You remind me of everything poured out. You remind me of my identity. You remind me of why I call this home. You remind me of the breaking love I need. The breaking love I need. You and I have a history before mine starts. You and I share a heart since mine gave up. Tô aqui deitado no chão mesmo, contemplando essa beleza. A catedral é linda demais. A atmosfera aqui incrível, todo mundo admirando. Todo mundo curtindo. Até um carrossel. Incrível. Como Jesus falou, pai de pescar peixe, vem pescar homens comigo. De lá pra cá, Tiago seguiu Jesus, a sua palavra, confiou sua vida a Ele, ajudou a espalhar a palavra de Deus. Depois da morte de Jesus, continuou pregando conforme Ele pediu. Foi perseguido, foi morto. Teve também os seus discípulos. E uma peregrinação que começou como algo espiritual, algo religioso, né? Para você poder ter a sua despedida de Tiago, enfim. Visitar o local onde os restos mortais dele estão. Hoje é mais que isso. Tem um monte de gente aqui que não tem só um motivo religioso,
Acho que a caminhada de Santiago, o caminho de Santiago, ele virou muito mais uma jornada para você trabalhar a sua paz interior, o seu autoconhecimento, a sua noção, a sua consciência, né? De pessoa, de ser, de espírito. Eu acho que hoje a grande maioria das pessoas que vêm aqui, as pessoas querem se entender, querem entender o papel delas na vida, assim como eu. Isso aqui que a gente vive é só uma passagem na qual a gente sequer tem o controle. Então, tem que valer a pena. E isso é valer a pena. Que projeto pessoal incrível. Talvez o mais incrível que eu já tive, o mais incrível que eu vou ter até o final da minha vida. Um projeto que exige muito físico, muita força nos pés, nas pernas, muito esforço mental. Você com você mesmo, você com as dores, você com as dificuldades, mas é muito especial. Todo dia era um dia de desafio, mas todo dia é aquela vontade de levantar e fazer. Que emoção, cara. Que aura. Que espírito. Todos aqui. Uma energia contagiante demais. Seja o Deus que você acredita. Seja, enfim. Esse caminho, ele é muito especial. Vale a pena você ver isso. Demais. Vou ficar contemplando um pouco mais ela aqui. Foram 800 quilômetros de chão, silêncio e alma. Hoje, os sinos da catedral tocam diferente. Não é só a cidade que me recebe, é a história que me acolhe. Chegar a Santiago não é apenas cruzar uma linha de chegada. É descobrir que o que muda, no fim, não é o mundo lá fora, mas o olhar de quem o percorreu inteiro por dentro. Cada dor no pé, cada lágrima silenciosa, cada riso partilhado com um desconhecido, tudo ganha sentido quando a silhueta das torres se revela no horizonte. É como se o coração, que tantas vezes apertou no caminho, finalmente encontrasse espaço para respirar. Na Plaza de Obradoiro, os passos se misturam ao choro, contido de tantos que chegaram também. Cada um com sua bagagem, suas faltas, seus encontros. Santiago é destino, mas também recomeço. Porque ninguém termina o caminho sendo a mesma pessoa que começou. E se o corpo agora pede descanso, a alma, ela se ajoelha em gratidão.
You're gone.